Mais uma vez, graça e paz. Alegria de retornar e vir novamente a esta casa, lugar esse que é o centro de nossa adoração. O personagem que aqui se apresenta, Criador de todas as coisas, ele nos aguarda, espera e deseja que nós nos dispomos para o que fazemos aqui. E quando nós adoramos a Ele, nós o fazemos porque temos consciência do porquê, da razão de nós existirmos. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: nele nós nos movemos e existimos. Paulo tinha uma consciência desse Deus como poucas pessoas. Porque o homem sempre, ele quer ser absoluto. Ele quer ser, como foi oferecido no Jardim do Éden, Deus. Serei semelhante a Deus. E nessa corrida louca para se acentuar cada vez mais, ele quer transparecer e transparece mesmo essa deidade nele. E aí nós os vemos no estado que os vemos hoje. O homem, como a Bíblia mesmo diz, ele colhe o que planta. E quando você vê uma pessoa, ela não é uma aberração da vida. Ela simplesmente fez da vida uma aberração. E aí ela está como ela se acha. Mas Deus, na sua bondade, Ele é bom, diz a Bíblia, Ele dá oportunidade a todos, os que estão aqui presentes, os que estão já virtualmente e já ouviram essa devocional, podem escolher. É lógico que nós escolhemos estar aqui. Foi decisão nossa. Mas em tempos idos, nós também, como essa multidão quase que incontável de bilhões de pessoas que correm deste lugar. É uma ojeriza na vida e uma perturbação quando eles, por razões, vamos supor, um casamento, eles têm que ir para uma igreja. Quando se casa em igreja? Porque hoje também eles substituíram a bênção sacerdotal para a união. Por que que tem esses dissabores conjugais aí fora? Essas pessoas não procuraram um sacerdote e demonstraram que eles sabem que tem uma necessidade de algo maior para os unir, não só as atrações que eles têm para estarem juntos. Eles vão precisar, né? Eu costumo dizer que eu faço sempre casamento com 3 pessoas. Os casamentos que eu faço é com 3 pessoas. E se não tiver essa divindade, essa terceira pessoa, né, são raros casamentos. Eu já fiz dezenas deles e eu sei de 2 que parece que eles se separaram e dividiram. E eu lamento muito, não é mesmo? É porque esses 2 casais, eles não deixaram essa terceira pessoa estar administrando, conduzindo e dirigindo os passos deles. É uma caminhada muito, né? Então vão para a igreja, mas não pela cerimônia em si. É a festa. Eu costumo dizer que se tem 2 pessoas que detestam a festa,
É o noivo e a noiva, que não vê a hora daquilo terminar, para eles irem ficarem a sós, né? Irem para a lua de mel e coisa assim. Os outros não, querem que continue, né? Que nem as festas lá de bodas de Caná, no João capítulo 2, onde Jesus estava. Acabou o vinho e os caras falaram, poxa, a gente vai ter que ir embora agora, porque acabou o vinho, entendeu? Mas os dois noivos, né, embora ali naquele caso, no contexto, eles iam ficar bastante mal vistos na aldeia de Nazaré, porque as festas ali eram prolongadas, não era como as festas de hoje. Juntava-se a família, todo mundo contribuía, e era uma coisa bonita. Era para toda a cidade saber que agora tinha uma nova composição familiar, né? E todos estavam testemunhando isso. Hoje banalizaram muito isso, mas não é sem razão. Paulo, em Timóteo 3, ele fala que eles iam falar. Timóteo 3 diz que eles iam falar contra o casamento. É o que está acontecendo. Então, quando nós falamos do nosso prazer e alegria de vir para o santo lugar, é justamente por causa desse personagem, que é justamente ele como terceiro, ou vou mudar, né, a composição da fala, como primeiro componente do meu lar, né, eu, minha esposa e ele, então eu digo ele, eu e a minha esposa, é que tem feito essa sustentação, né, e as bases e a coluna do meu lar, né, diferente dos bilhões de lares. Estou falando agora para centenas de pessoas que elas já tiveram tanto ajuntamento, né, que elas já se perderam na vida delas. E aí elas até se jogam numa promiscuidade, numa licenciosidade, né, horrível. E com a nova moral que nós temos aqui, aliás, no Brasil nós não temos, falei nova moral, mas no Brasil nós não temos moral, nós temos imoral. É raro você encontrar moral no Brasil, entendeu? E evidentemente tem um monte de composição para que as pessoas continuem assim. Mas aí, né, cabe uma pergunta, tem solução? Tem. Lógico que tem solução. É só se voltar para esse livro e para o Deus desse livro. O Brasil tem jeito, mas não vai ser Lula e Bolsonaro que vai dar jeito. Nem o Trump, que está colocando o mundo de perna para o ar. Nem o Trump, que está aterrorizando o mundo, ele consegue colocar jeito no Brasil, gente. Se ele viesse aqui, eu ia ter dó dele. Ia ter dó dele. Por quê? Porque nós descemos tão fundo que já não tem mais como ser resgatado. Entendeu? Nós estamos como brasileiro, nós estamos como a Cracolândia. Você vê na Cracolândia aqueles zumbis de um lado para outro, vai para um lado, vai para outro, catando lixo ali, aquilo. É um quadro horroroso, nem parece gente. Pois os 210 milhões de brasileiros, eles são uma Cracolândia a céu aberto. Eu estou falando moralmente. Mas por quê? Porque eles perderam a vida espiritual. A alma do brasileiro, ela está encrudecida no pecado. Ela está lambuzada. Sabe o que é um porco? As pessoas de hoje nem vê o que é uma manada de porco, mas eu que, né, como funcionário, ia até fiscalizar esses lugares, né, aqui perto na colônia japonesa, né, e víamos como o porco é um ser, e ele só está feliz quando ele está na lavagem, quando ele está misturado no lixo. Você vê que até tem uns malucos aí, que eles têm um porco de animal de estimação na casa deles.
E ele sai com o porquinho, branquinho, bonitinho, não sei o que tem, mas se ele soltar, o bichinho vai procurar uma lama, e quando ele for pegar, aí aquele ser humano fantástico, porque eles são fantásticos. Agora eles já estão perdendo até amor pelo animal, sabe? Agora estão amando um bebê de plástico, de silicone, o tal de reborn, entendeu? E querem até levar para o hospital. Aí eu falo, caramba, eu acho que eu tô quase cantando que nem aquele maluco, beleza, lá para mundo que eu quero descer. Eu estou quase querendo falar com o Elon Musk lá para ele me levar para Marte ou para qualquer outro lugar. Porque nós estamos vivendo essas aberrações. Quando eu vejo essas pessoas, eu falo, não. De fato, a ausência de Deus leva as pessoas a gastar com tanta criança abandonada, porque essas mães malucas, sexta, sábado e domingo, elas saem, para apitar, e até eles dizem, eu odeio essa frase, sextou. Eu odeio isso, porque aí elas soltam a franga mesmo e vão para suas baladas. Eu passo com a minha mulher para ir na casa da filha, os barzinhos, as calçadas. Eu fico pensando, eu como pedestre tenho que passar na rua, porque toda a calçada está... Vai lá do Tatuapé, Carrão, para lá para você ver, está tudo tomado por ele. E eu, que era da fiscalização, fico pensando, alguma coisa está curtindo ali, porque ali é logradouro público. E agora estão pagando alguma coisa, porque nunca é de graça, e eles ocupam a calçada e aquela mulherada que antigamente tinham honras. Ontem mesmo eu estava assistindo, eu gosto da minha mulher, de clássicos, e estava assistindo o André Real. Talvez muitos de vocês não sabem nem quem é André Real, e ele é um maestro, como Ray Conniff, ou mais até, e vendo a postura daquelas pessoas, e um evento daquele, é caro, é caríssimo, um evento daquele, e vendo como estavam se comportando, e quando ia lá para o lado do Bahrein, de Bahrein e da Arábia, então as mulheres todas com seus véus, algumas cobrindo, só ficou o óculos de fora mesmo e tal. Aí, mas aí aquelas malucas aqui que anda de shortinho bem cavado, ela diz, mas qual é a alegria de viver dessa maneira? Eu quero dizer que eu, que sou de décadas atrás, quando a mulher se vestia aqui em São Paulo, eu tenho 80 anos aqui, então a mulher era muito mais atraente, cobiçada. Muito mais mesmo. A gente, como moça, a gente olhava a jovem e se deitava em olhar a jovem. Hoje a gente olha, eu até falo para minha mulher, mas ela diz, tá nu? Eu falo, não, mas ela quer casar. E ela quer mostrar já a mercadoria. Ela está mostrando já para o cara tudo que... Aí eu falo, poxa, cheio de celulite e varize, e ela ainda quer casar desse jeito? Eu brincando, zombando. Então você percebeu como descemos na dignidade moral? Então, olha, para dar jeito nesse país aqui, e o presidente falou que foi Jesus Cristo que pôs ele lá. Essa semana ele falou que o Nordeste ficou sem água porque ele sabia que ele ia ser presidente para trazer água para o Nordeste. Se esse cara, se eu tivesse a oportunidade de ser Deus, o que eu faria com esse cara? E a Bíblia diz, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele falou essa semana lá em Brasília. Olha, só Jesus Cristo coloca ordem, não só no Brasil e no mundo, mas ele vai colocar. A escatologia diz que ele vai colocar. Enquanto isso, nós vamos, como Paulo escreve em Coríntios, nós vamos ter que conviver com essas coisas todas. Esse sistema que a Bíblia chama, esse livro aqui, chama de sistema iníquo. O que é iníquo? É pecado, é transgressão.
aborrecimento de Deus. É você achar que você não precisa daquele que é o dono, o Criador do mundo. E você substitui por qualquer outro tipo de coisa. E o tipo de coisa que você substitui chama-se o prazer. E aí eu digo, que prazer tem você? Eu passei por esses trechos todos antes de eu casar com a minha mulher. Eu conheço a tragédia que é o lado de lá. Eu quando digo que eu vi os meus parças, eles tombarem, eles caírem, é porque eu estive caminhando o outro lado trágico, que é o lado de lá. E quando a gente chama, vem para o lado bom da vida, as pessoas duvidam. Se eu rejeitasse o último convite que me foi feito, eu estaria perdido como esses bilhões de pessoas na Terra. E aí eu falo, vale a pena viver esse estado de coisa? E conhecendo o que? O futuro, porque o cristão, ele conhece o futuro. Ele sabe que tem uma vida, depois dessa vida, com as tragédias que ela aplica a todos nós, inclusive nós que seguimos ao Senhor Jesus, nós não temos o quê? A desesperança dos outros. Nós esperamos com alegria o cumprimento das promessas do Deus desse livro. E a razão de nós estarmos aqui é incentivar você, motivar você, notificando que existe uma vida melhor daquela que você está vivendo, daquela que foi oferecida a você e você abraçou. Entendeu? E aí você precisa, como muitas que a gente está vendo aí, essa multidão, você precisa ficar fazendo da sua vida um expoente para o pecado. Depois eu aconselho você que está aí virtualmente, na abertura do nosso culto de hoje, nós abrimos com Romanos, Paulo escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 8, entendeu? Lá diz que a graça abunda sobre o pecado, viu? Ela envolve literalmente o pecado e destrói ele. Não tem um antídoto diferente e capaz de fazê-lo. Se você pensa que a cultura, a psicologia, a educação, a riqueza, o dinheiro, ou não sei o que tem, vai tornar você melhor, é um ledo engano. Você vai se tornar pior. Capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos. Obrigado, bem. Não 8. Então o que acontece? Você vai se iludir. Só que a vida tem um período de tempo. E a palavra de Deus diz que você não vai passar desse tempo. E graças a Deus, você como eu não sabe qual é esse tempo. Eu estou chegando à casa dos 80. Mas quando eu vejo a sociedade aí com seus 30, já com a vida apodrecida, literalmente apodrecida, com tudo aquilo que eles experimentaram viver. Esse livro aqui tem conselhos de como você anda, de como você fala, de como você come, como você se alimenta, viu? Aqui não tem McDonald's, não. Aqui não tem Coca-Cola, não. Viu? Mas qual é a comida que eles comem no mundo? Mas não tem aqui. Mas aqui tem uma vida regrada de alimentação para você viver 100 anos sem precisar de um comprimido, se você obedecesse esse livro.
para viver 100 anos na terra sem precisar de um comprimido. Mas, de repente, desde pequena, a criança já recebe uma alimentação que a gente chama de horrível. Por que que nós éramos saudáveis e não tínhamos, nós como criança, não tínhamos absolutamente nada? Pobre de marré éramos nós, viu? E o papai, um pernambucano macho, porque nem todos são, pernambucano macho mesmo, trabalhando 16 horas por dia para fazer frente às necessidades que nós tínhamos, entendeu? E depois Deus honrou, ele se formou, foi advogado e a vida ficou um tanto mais serena e calma e tranquila, como canta o Grupo Elo para a vida de papai. Então a gente não tinha nada, mas mamãe fazia uma alimentação saudável, comprada na cooperativa lá da CMTC, no Canindé. Ainda está lá o clube da CMTC, para quem quiser. Ali nós trazíamos a nossa comida, de lá do Canindé para cá, para a Zona Leste. E nos alimentar muito bem e forte, entendeu? Meus netos, que faz academia, tudo, vem, ô vô, o senhor é forte, não sei o que tem. Eu falei, mas eu fui sustentado por um alimento que vocês não gostam nem de comer. A minha esposa faz alguma comida, eu não gosto disso, esse negócio todo. Mas põe lá essas porcaria desses que vendem no mercado aí, tudo enlatado, eles comem até a lata. Entendeu? É isso daí, come até a lata, se deixar. Aí eu vejo ele tudo fortão, não sei o que tem, então eu até brinco, é tudo bomba isso daí. É tudo bomba, entendeu? E a Bíblia é colocada de lado e desprezada. Aí entendeu, que só lamento perder você, porque a razão de eu vir aqui é você. Você que está aqui e você que está aí, do outro lado, que está nessas centenas de pessoas mandando convite de amizade, essas coisas, e algumas eu vou aceitando. Algumas são tão espúrias que eu rejeito, né? Que eu rejeito. Fico olhando e falo, tá como minha mulher fala, tá, mas ela está desnuda ali, e ela fica mostrando o corpo e a silhueta. Aí eu viro e falo, eu estou casado já há 53 anos, menina. Já estou casado há 53 anos. Não tem oferta que me tire, ou lance que me façam, que faça eu fazer qualquer tipo de aventura. Até porque, pelas crenças que eu tenho, há anos passados, elas conseguiam. Mas eram anos passados. E é justamente o que move elas a fazer. E aí eu que, evidentemente, fiquei arrolado com esse bando de coisas, porque não são mulheres não, gente. Esse bando de coisas que está do lado de lá, eu fico me perguntando como que eu tinha coragem de me juntar com elas. Como que eu tinha coragem? O cara precisa ser muito sujo. Eu estou falando com bastante gente. Você que já está querendo pegar o carro, dar uma voltinha e ir lá por drive-in, viu? Você, como que tem coragem de se juntar com essas pessoas? Que elas, segundo o meu livro aqui, que é a Bíblia, que eu chamo de meu livro, entendeu? Elas estão cheias de demônios. Viu? Cheias de demônios. Maria Madalena, que a Bíblia diz que Jesus tirou dela 7 demônios, ela era uma prostituta, uma adúltera. Entendeu? E por que que ela era? Ela estava cheia de demônios. Ou você acha que essa que está virando bolsinha na avenida ali, ela tem o Espírito Santo dentro dela? Ela tem um espírito, mas não um santo. Porque os demônios são espíritos que induz ela e faz ela ficar
entre aspas, fascinante para os olhos daquele que não tem colírio de Deus. Então ele fica sendo atraído pelas serpentes, porque são verdadeiras serpentes. O que a serpente faz? Ela te atrai para você. E ela pegar e jogar o veneno dela. E depois que ela joga o veneno dela, então a própria Bíblia diz que não tem remédio de nenhum encantamento para se livrar. A pessoa em segundos ou poucos minutos irá morrer, não é mesmo? Aí eu fico imaginando como que eu tinha coragem. Mas os demônios que estavam nela estavam também em mim. Então demônio com demônio ele se entende, não é mesmo? Ele se entende lá no inferno de vida que eles vivem. Agora, quando você encontra com Jesus, como na abertura do Romanos 6, então esse pecado que ele domina você e não deixa você de maneira nenhuma ser você, porque você quer ser o quê? O que Deus é, porque você foi feito pelas mãos de Deus. Eu costumo dizer, eu tenho 7 filhas, eu fiz com a minha esposa essas filhas para o nosso prazer, para a nossa alegria, para o nosso gozo, para a nossa felicidade. Mas se elas fizerem as torpezas da vida, que as bilhões de filhas estão fazendo agora, essa hora, estão fazendo, e algumas vão me ouvir, somente essas que postam desnuda, vão estar me ouvindo e pedindo amizade, essas coisas todas. É lógico que algumas de vocês que eu aceito, depois o que eu faço? Eu mando o que as crônicas, as mensagens, os pensamentos que nós colocamos, tudo de Deus, porque você é o meu alvo, você é o meu objetivo, eu quero chegar até você. E eu sei que quando eu chego até você, eu não vou encontrar você como encontro as irmãs aqui na igreja. Não vou encontrar você. Eu vou encontrar você deteriorada, entendeu? Com a vida aos pedaços, sofrida lá fora. Porque lá fora é assim. Ludibriada, que é a sociedade, homem e mulher, pelo príncipe deste mundo, que ele tem um ardil, ele tem um formato para capturar você, viu? Para atrair você e depois fazer você, como muitos homens diz que está apaixonado pela mulher e depois ele coloca ela dentro de uma casa como prisioneira, viu? E depois vai sair nas manchetes, como saiu essa semana, como prisioneira. E a mulher está lá trancada 2, 3, 4 meses, alguns anos, até um dia poder se livrar desta pessoa. É assim que o diabo faz com a gente, se você deixar. Mas nós temos uma notícia auspiciosa. Deus, no seu infinito e grande amor, ele proveu para nós o quê? Um libertador. Como é gostoso, né? Um libertador. Você só reconhece um libertador quando você está lá num sequestro. Você está no trânsito, agora dentro da sua casa mesmo. Entendeu? Eles entram, violentam e fazem absurdos dentro de casa e depois pega você e vai sequestrar você. E você está lá com a vida em pedaços. E eu sempre faço essas alusões. E aquelas pessoas, elas só têm um interesse: pegar o máximo que tem de você. O diabo é isso. O máximo que você tem é a sua alma. Então ele vem e oferece um monte de coisa para você, para pegar a sua alma. Aí pega você e coloca lá num sequestro. E ali você sofre toda espécie de tortura. Deixa eu falar para vocês que passei por tortura, vocês podem duvidar. Toda sorte de tortura. E de repente alguém arromba a porta e entra e diz: mão para a cabeça, e te liberta. O que você faz?
É isso que é o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo mete o pé na porta do diabo e arranca você de todas as cadeias e amarras e algemas que esse infeliz está fazendo com essas bilhões de pessoas. E eu sofro porque eu não consigo trazê-las. Essa semana eu fui para um lugar onde nós fizemos muitas concentrações, umas 5 ou 6 concentrações, juntando centenas, milhares de pessoas ali. Eu fiquei ali meditando, abri o celular, de vez em quando eu posto algumas coisas dessas concentrações nossas, é neste lugar, na Zona Leste, que nós fazíamos. E ali eu orava a Deus, falou: Senhor, como está difícil convencer as pessoas de que o caminho que ela está vivendo é um caminho tortuoso, é um caminho do erro. E a pessoa, então, como que surda, como que anestesiada, embriagada, ela não consegue entender. Aí eu ali naquela praça, naquele palco, sozinho eu, e algumas pessoas fazendo exercício lá, eu dizia: Senhor, como é horrível esse estado que eu me encontro hoje. Até eu falei: hoje eu tenho condições até para fazer isso, mas não consigo fazer, né? Mas aquele tempo Deus nos condicionou a fazer, né, esse trabalho, e eu glorificava a Deus, mas ao mesmo tempo tristes, porque nós convidamos as pessoas, como estamos fazendo agora, vamos pregar a palavra de Deus. Ainda essa é só uma introdução, a introdução nossa é bastante pequena, né? Então a gente vai falar de um modelo, de um formato, para você sair desse estado, que é um estado de engano, de mentira, de vida. E as pessoas, essas bilhões de pessoas, elas se soltam para viver essa suposta alegria que o mundo está apresentando aí. Agora eu vi, né, o nosso estado mostrando essa cultura, né? Tem um nome aí, né? Como é que chama? Virada cultural. Obrigado, eu gosto da minha igreja que eles ajudam bastante. Virada cultural, né? E eu fiquei vendo as pessoas que elas vão abrilhantar este lugar. Eles dizem que é de graça. Mas você não lê o Diário Oficial? Aliás, você deve ler outras coisas, não é mesmo? Você não lê o Diário Oficial, você não sabe quanto vai custar para o Estado e para o município esses personagens tidos como brilhantes para animar, né? E aí você sabe o que vai rolar neste lugar. E uma coisa eu falo afirmativamente: Deus não vai e não está em virada cultural nenhuma. Ele não vai porque ele vem aqui, porque aqui o nome dele é ovacionado e engrandecido. Se você quiser se familiarizar com ele, não procure esses eventos aí do Lollapalooza, do Rock in Rio, essas festas nojentas, não é mesmo? Que é um estímulo para o pecado, só para o pecado. Então, aceite o nosso convite. E aquilo que eu no palco essa semana fazia, lá da praça, lamentando a inércia da minha vida, e não atrair você, convencer você e trazer você para um ambiente como esse. Como eu te digo, não necessariamente a nossa igreja. Nós não estamos fazendo isso nem quando fazíamos outros programas de rádio, concentração e tudo. Nós não fazíamos para trazer para a nossa igreja, mas trazer para esse personagem aqui, o Senhor deste lugar. O Salmo 1 é um salmo inusitado. Sabe por quê? Porque o Salmo 1, muito conhecido até por não crentes, ele fala de
de algo que está no coração de todas as pessoas, aqui dentro e lá fora. Ah, sim, fala. Fala de bens, de patrimônio, fala de riquezas, não é mesmo? Por que que o mundo está como está? E Tiago diz no capítulo 4, de onde é que aparecem as guerras? Você não está nem aí com guerra, não é mesmo? Somente se for brasileiro. Brasileiro não está, porque ele diz que é da paz. Não, ele não é da paz. O brasileiro é um cara com problemas psicológicos muito grandes. O brasileiro. Porque ele não é da paz. Ele é um acomodado. E é diferente você ser da paz. E aí o que acontece? Ele quer, como qualquer um outro, os bens e as riquezas que o mundo está oferecendo. A esta hora, se você não assiste reportagem ou documentário, são milhões de pessoas que elas estão sem alimentos, estão exiladas, estão distante dos seus lugares, dos seus habitats. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, nós temos 3 vezes mais libanês do que no Líbano. E por que que ele sai do Líbano? O Líbano está atacando o norte de Israel, entendeu? A Síria está como está depois de 11 anos, quase 12 anos de guerra. E evidentemente o Bashar al-Assad foi se abrigar na Rússia. Assim como se esses camaradas que estão aqui, se porventura a chapa deles esquentar, eles vão se exilar nesses lugares aí. Até porque não pode ir para os Estados Unidos mais. Não pode mais. Entendeu? Então eles vão se asilar nesses lugares, se porventura a chapa deles esquentarem. E essas pessoas que estão asiladas, essas pessoas que estão distantes do lares, da sua nação, por causa da guerra, por causa da fome, por causa das misérias que eles estão sofrendo, e é uma parcela muito grande da sociedade, entendeu? Quando você estiver comendo, né, uma comida dominical, como eu hoje, com a minha mulher, uma macarronada daquela, entendeu? Pense nessas pessoas, viu? A Unicef fica pedindo R$1 para dar um sachê para essas pessoas, né, somente da África, que elas estão morrendo de inanição, gente. Estão morrendo de inanição. E eu fico pensando, R$1 por dia, dá R$30. Eles dizem que eles levam 20 sachês para salvar vidas. Aí eu fico pensando, quanto custa um míssil? Um só míssil. Mais de 100 milhões. E é de dólares, inclusive. Quantas vidas salvariam? Mas o que está no coração desses líderes, incluindo o nosso, não é de paz. Não é de paz. E não importa quanto custe a guerra, eles vão manter a guerra. Só que tem um porém. O brasileiro não acredita que o nosso país pode ser atacado a qualquer hora. Eles não acreditam. E acham que nós temos defesa suficiente para nos garantir. E nós não temos. Simplesmente não temos. Não temos as armas suficientes para garantir a nossa segurança. Podemos colocar uma tropa aqui ou a tropa ali, mas isso daí não vai fazer demanda nenhuma. E aí, sabe o que acontece? Se você está reclamando por causa do quilo do café, por causa do vidro de azeite, então você não sabe o que é uma guerra. Você não sabe o que é uma guerra. E quando os suprimentos todos eles evaporam,
quando as riquezas fogem em questão de milésimo de segundo do país, e no outro dia você não tem mercado mais. Você não tem mais como fazer mercado, porque já não existe mais. O consumo existe, mas o produto não. Então o que o salmista aqui ele vai dizer para nós é justamente o que é a prosperidade, que é o título da nossa mensagem desta noite. E o salmista diz: só é feliz, bem-aventurado, só é glorioso o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está aqui, ó. Eu só vejo o Brasil aqui. É lógico que eu vejo o Peru, eu vejo Venezuela, eu vejo a Bolívia, da América Latina. Esse é reduto nosso aqui. Infeliz reduto nosso. E por que que nós estamos nesse estado de penúria? Por que que nós estamos? Porque o primeiro versículo, conselho de Deus para uma vida próspera, ele não é observado. E ele diz: se você quer ser bem-aventurado, você tem que seguir um princípio. Não ande no conselho dos ímpios. Não vá pela cabeça daquele cara que ele não está assim afinado com Deus, que ele não sabe nem quem é Deus. Como a irmã falou agora mesmo, a patroa disse que já foi crente e que ela ama a Deus, essas coisas todas. A empregada. Mas a patroa deve ser a mesma coisa. Eu estou já generalizando. A patroa deve ser a mesma coisa. Não a conheço, nem empregada e nem a patroa. Já foi. Aí a pessoa, não, mas eu tenho Deus. Eu costumo dizer que aquelas que estão literalmente nua na avenida, no carnaval, ela bate no peito e diz: Deus está aqui, ó. E você não convence ela de que não está. E eu que não sou bobo, eu digo: de fato, teu Deus está aí com você. Mas é o Deus que Paulo fala que é o Deus desse século. Está lá em Coríntios 4. Cega o entendimento. Essa pessoa, essa empregada, e agora eu já juntei tudo a patroa, são cegos. Cego o entendimento. E a patroa, que pode ter meia dúzia de empregada, né? Ela então se jactancia. Mas Salomão, que tinha 1000 mulheres, e que a comida, o almoço dele era de centenas de bois e cevados, só o almoço do cara. Entendeu? Hoje a gente comprou lá uma bistequinha, comeu um pedacinho. Pois é, o cara entrava caminhão de boi lá para sustentar toda aquela grandeza que existia em Jerusalém, como nunca existiu, entendeu? A ponto de outros governantes virem, como está lá no capítulo 10 de Reis, ficarem boquiaberto com a pungência que existia lá. Lá, pedra e ouro ouro e prata era como pedra pelas ruas de Jerusalém. Analise uma nação como essa. A América está longe de ser isso, a outra América. E a nossa não existe em relação a isso. Mas por que a outra América chegou a essa pungência? Porque no seu nascedouro, na sua instituição, eles não quiseram saber dos conselhos dos ímpios.
Pelo contrário, fugiram dos conselhos dos ímpios lá da Inglaterra e procuraram um lugar para servir e adorar a Deus. Deus colocou eles lá e fez a primeira nação do mundo. Aí fica um Putin, fica um Xi Jinping, um Kim Jong-un e tantos perturbados da vida, invejando e querendo ocupar esse lugar. Assim como eles querem ocupar Israel, e eles são centenas e centenas de vezes maior do que Israel, mas Deus não permite. Simplesmente é isso. E quem é o dono do mundo? É Deus. O homem, com a sua brutalidade, com a sua vida pedrada em Deus, que ele é uma pedra, ele não vai além do que Deus permite. Ele não vai. Ele pode se jactanciar, ele pode vociferar frase, ele pode dizer, eu vou fazer, não sei o que tem e tal. Aí eu viro e falo, pobre de você. Isso eu estou falando do nosso ministro aí, que agora está vendo que é pobre mesmo. Até ontem ele achava que era rico. Agora parece que a batata dele está esquentando, né? E está precisando, porque ninguém é absoluto. Quando houve os faraós, os Nabucodonosor, os Neros da vida, os imperadores da vida, eles não se bastaram. Eles achavam que se bastavam, mas eles não se bastaram. Aí você vê o cara que senta numa cadeira e ele, né, faz de conta que vai dar certo esse negócio todo. E ele senta lá e começa a dar decretos e decretos e querendo ser o Senhor. E o pior de tudo, não é para consertar o mundo, é para maltratar as pessoas. Maltratar. Como maltratar? Quando você pega a riqueza dessa pessoa e você sequestra. Vocês lembram quando, agora ele está condenado, foi preso, mas, né, coitadinho, ele está doente, então deram prisão domiciliar para o Collor. Mas todo mundo sabe quando ele sentou lá com aquela ministra da Fazenda, aquela portuguesa lá, entendeu? Até a raiva de quem descobriu o Brasil por causa disso, não é mesmo? Aí o que acontece? Foi lá e sequestrou todo o nosso dinheiro. Quantas pessoas se mataram? Quantas pessoas? Porque de uma hora para outra eles não tinham mais nada. E naquele tempo tinha um cara chamado Sarney, que era uma sarna até o dia de hoje. Entendeu? Ele mandava as pessoas no mercado ficar com aquela maquininha na sua frente, ó. Você tinha que pegar da prateleira antes de ele pegar, porque senão era outro preço. Eu fiz isso muito. E a inflação nossa era de mais de 80% por mês, como era na Argentina. Mas o Milei está dando jeito lá. Mas ele chegou lá cortando todas as mordomias. Aqui, diferente de tudo, aumentou-se as mordomias. E agora, não contente com isso, começou a pegar dinheiro dos velhinhos. Para pegar dinheiro dos velhinhos é fácil. Entendeu? Há 50 anos, duvido que você tirava um celular da minha mão. Hoje fica mais fácil. Hoje eu fico até meio malandro com o celular, até dentro do carro, estou de, né? Foi picado lá, eu estou apreensivo agora. Fala até para minha mulher, você saiu da casa, já entra no carro, mulher. Entendeu? E ela fica se secando, entendeu? Eu falo, já entra no carro, entendeu? Que a malandragem tá aqui em São Paulo e no mundo todo, está demais. Tudo por causa do quê? Da prosperidade. Veja bem, querido, a Bíblia diz, e esta Bíblia aqui é a verdade. Você é uma mentira, mas essa Bíblia é a verdade. Sabe o que ela diz? Que a bênção do Senhor é que é a verdadeira riqueza. E não é, como a empregada lá, junto com a Rose, falou desse Senhor que ela disse que está no coração dela, que ela disse que ela não precisa ir em igreja. Eu não preciso de igreja. Aí eu vou lá escutar aquele pastor para falar que eu estou errada, não sei o que tem e tal. Não, você não precisa ninguém falar que você... Eu não preciso falar, você que está virtualmente, que você está errada. Você sabe que está errada. Você só está nessa nossa live, nessa nossa mensagem,
Porque Deus está dando mais uma oportunidade, uma sobrevida, uma segunda chance para você. Para você se salvar. Por quê? Porque em Ezequiel ele diz que ele não quer que ninguém se perca. Deus já pagou a fatura da sua salvação. Ele já pagou o seu pecado, como lemos em Romanos 6 na abertura. Para a graça dele superabundar a sua vida. Para ela cobrir você literalmente. E você agora não viver mais como eu vejo as pessoas aí fora. Todas elas, com raríssima exceção. A não ser na sexta, sábado e domingo, que está tudo mamado, cheio de picos na veia, cheio de cocaína, cheio de droga, entendeu? Todas malucas. Aí não, parece que sexta, sábado e domingo, sexta depois das 18. Parece que ninguém tem problema. Mas está todo mundo chapado por aí. Entendeu? E você, no trânsito, você precisa se desviar dessas tranqueiras todas que estão aí fora. Você precisa se desviar dela, para que elas não causem dano a você. Então, o que a palavra de Deus diz? Essa prosperidade que você quer, não vem. Está escrito aqui. Ela só vem de uma maneira. Verso 2 agora. O seu prazer está na igreja. Viu, empregada? Viu, patroa? O seu prazer está na igreja, onde tem a lei do Senhor, e nela, nesta lei, você medita, você vive de dia e de noite. Quando você sai daqui, você fica remoendo essa mensagem. Essa mensagem fica, martelando a sua vida durante toda a semana. Para você pensar, como Paulo fala em Filipenses, nas coisas boas, nas coisas justas, nas coisas verdadeiras, nas coisas de boa fama, nas coisas de virtude. E nada nesse mundo pode compor tudo isso que eu falei. Só este livro aqui. Porque o Senhor dele é isso. Viu? E ele quer, evidentemente, trazer a prosperidade para você. Agora você acha que você tem que ter sorte para ganhar na loteria esportiva, não é mesmo? E aí você acha, não, se eu ganhar na loteria esportiva, pois é, eu falo, pobre de você. Coitado de você. Porque você não sabe, nunca teve 1 milhão. Estou falando com milhões de pessoas agora que nunca teve 1 milhão. Você não sabe o que é 1 milhão. E de repente você tem milhões e milhões. E eu pergunto, o que você vai fazer com ele? O que você vai fazer com ele? Ah, eu vou comprar logo uma mansão, um carro bom, eu vou comprar uma fazenda. Pois é. Aí você não sabe, só para você ter uma ideia. O meu genro, esta semana retrasada, ele chegou na fazenda e quis mandar embora todos os funcionários de uma vez por todas. Se não fosse minha filha, ele ia mandar todos os funcionários embora. E ele tem uma fazenda invejável. Você anda horas e horas. Mas ele queria mandar todo mundo embora. Por quê? Porque o cara só quer saber do salário. E aquilo que é o seu dever, a sua obrigação em fazer, ele simplesmente prescinde. Agora o idiota que está lá na fila, da lotérica, porque o pior lobista da terra, cambista da terra é o governo. Ele proíbe jogos, alguns jogos, agora já está querendo liberar até cassino aqui no Brasil, entendeu? Mas ele mantém a Caixa Econômica para bancar esses jogos de azares. E evidentemente ganha muito dinheiro. Quando a pessoa ganha 200 milhões, o governo levou 700, 600 para ele. Você não sabia disso, né? Vai procurar lá para saber. Ele pegou essa quantia para ele lá.
E aí solta essa quantia e as pessoas ficam, se eu ganhasse esses 2 mil... Aí eu fico pensando, miserável seria você com esses milhões todos que poderiam ganhar. Aí o salmista vai dizer aquilo que o provérbio 10:18 diz. A riqueza maior é a bênção do Senhor. Eu tive o privilégio, já falei, vou retornar a falar. Eu já tive mansões onde o tapete você afunda nele. Onde você senta no sofá e ele te abraça. Até hoje eu me lembro a garagem daquela mansão, davam uns 10 igrejas dessa no mínimo, a garagem. E os carros que tinha lá, não era esse Chevrolet da vida aqui. Não, entendeu? Pois é, e já tive em casas de 2 cômodos apenas, onde a comida faltava. E naquela casa onde a comida faltava eu vi Deus. E naquela mansão eu não vi. Eu vi intriga naquela mansão. Eu vi cobiça naquela mansão. Eu vi guerras naquela mansão. Eu vi irmãos com irmão naquela mansão. E eu estimava a pessoa que estava lá. Entendeu? Muito mesmo. Mas, lamentavelmente, há uma diferença muito grande em você ser próspero e você ser rico. Eu estive numa casa de um cômodo de cozinha, onde a mulher fala, irmão Siqueira, naquele tempo eu era chamado de Siqueira, eu era jovem. Que Deus me perdoe, mas o meu filho está uma semana só tomando água com açúcar. E eu de madrugada ia vê-lo dormindo, e ele estava dormindo como se tivesse comido um boi. Estou ouvindo a trilha sonora, a voz dela aqui, ó. E eu tinha 18 anos, quer dizer, isso fazem 70 anos. Faz 70 anos que essa mulher falou isso comigo. E tive naquela mansão onde a gente senta na mesa e aquelas iguarias todas, aquele bando de empregado vem servir, essas coisas todas. Aí eu vi o que? Prosperidade e riqueza. Eu vi prosperidade naquela casa, de um cômodo de cozinha, em Sapopemba. E aquela no Ipiranga, aquela mansão do Ipiranga. Eu vi riquezas. Mas só que o Salomão, que era rico, diz, a verdadeira riqueza é você ter a bênção do Senhor. E para você ter a bênção do Senhor, você não pode estar unido com o ímpio. O ímpio você tem que fazer que nem eu, pescar ele como eu estou fazendo agora. Atrair ele, para ele conhecer as riquezas da prosperidade, da verdadeira prosperidade. Aí o que vai acontecer? O salmista vai continuar, né? Porque ele é próspero, está aqui. É como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele é bem-sucedido. Você já pensou? Nós encerramos ontem os 5 primeiros meses deste ano. Foi uns meses trágicos, econômica, financeiramente falando para o nosso país. Foi um ano de muitos distúrbios, de incoerência. E eu vi as pessoas como eu as vejo, né? Jeremias diz que, por que eu vejo os homens como se estivessem grávidos, como as mulheres que estão para dar luz com a mão nos lombos? O homem está assim. O homem está aí fora como se estivesse grávido. Entendeu? Mas é como Isaías diz, chocando ovos de basilisco, de serpente. Eles não estão numa expectativa melhor, porque nós vemos que a cada dia é criado para nós
mais opressão. Jeremias 10 diz: ai daqueles que nos gabinetes dele, lá no Palácio dos Três Poderes, em Brasília, eles tramam para tirar as coisas do pobre. Está lá em Isaías 10. Eu convido todos os que estão em eminência a ler Isaías no capítulo 10. Não precisa acreditar em mim, não. Pobre de você. Significa que um dia o juiz de toda a terra ele vai se levantar. E ele vai trazer você a juízo. E vai dizer como Tiago, no capítulo 5, o irmão de Jesus, Tiago, escreve lá perto do Apocalipse, e de Pedro, capítulo 5, diz: ah, você rico, que você diminui o salário do pobre. Quanto que nós ganhamos hoje? Ganhamos menos do que nós ganhávamos. Eu sei que você vai no mercado e você sabe que seu dinheiro não está dando mais. Seu dinheiro não está dando mais. Isso é o seu dinheiro e meu dinheiro. Não fora o que a prosperidade, quer dizer, o provérbio 18, provérbio 10, 18, a prosperidade na minha vida, não haveria provisão dos céus, e eu e minha mulher íamos viver momentos angustiantes. Mas como nós estamos há décadas servindo e adorando a Ele, Ele sabe como abrir o seu bom tesouro. É como eu faço com as minhas filhas, quando elas ligam, quando elas escrevem, quando elas falam: pai, eu estou precisando disso e daquilo. A minha mulher vê. A gente simplesmente faz o Pix, a gente e já envia para ela, porque o pai entesoura para os filhos. Ah, mas você é rico? Não, eu sou próspero. É diferente da riqueza. A riqueza te traz agonia. Eu não fico preocupado com bolsa de valores que nem os magnatas do dinheiro ficam. A esta hora, eles estão estudando e com um número enorme de funcionários que estão com seus olhos nas telas, vendo a projeção do mercado lá da Ásia, porque o problema começa lá. O problema começa lá na Ásia, para depois vir para cá. Quando escurece lá, que clareia aqui, então nós vamos trabalhar com o que eles deram para nós lá. E aí o que vai acontecer? Eles nem dormem direito. Aí eles ficam preocupados como transferir dinheiro para lá e para cá. Por isso que uma fala do nosso ministro da Fazenda aí, entendeu? Ele foi meu prefeito aqui, senhor. A gente sabe como tivemos ele aqui como prefeito, entendeu? Aí o que acontece? Uma fala dele quebra o mercado em 1/1000 de segundo. Agora eu e você, aqui na ZL, a gente fica indiferente. Só quer saber quando vai ter o próximo jogo do Corinthians, não é mesmo? A gente só fica querendo saber quando vai ter o próximo jogo do Corinthians, quando vai ter mais um feriado, ou coisa nesse sentido. E eles pegam e manipulam você. Então não tem chance. Agora a chance qual é? Você quer ser uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas? É muito gostoso. Eu viajando com minha mulher, filhas, e a gente indo para o interior de São Paulo, parando na estrada e colhendo frutos. Maçã, romã, manga, banana, né? Colhendo, e aquilo está produzindo ao céu aberto, porque é uma boa árvore. É uma boa árvore. É o que o Senhor diz lá em Mateus 12. Uma boa árvore dá bons frutos. Agora, como é que estão os frutos da sua vida? Agora eu vou adiantar. Baseada nessa teologia. Se você está andando com os brutos da vida, se você está andando com os ímpios da vida, então eu já faço um prognóstico do que é a sua vida. Vai rodar a bolsinha lá na avenida. E aqueles demônios todos que não deixou você
como a empregada lá, né, que diz que tem Deus, mas abandonou a igreja. O que é isso? A minha mulher, ela pode dizer que tem marido, que ela mora comigo, mas se ela porventura me deixar, ela pode dizer, eu não tenho mais marido. Mas as pessoas dizem que tem Deus. Como se não mora com Ele? Se não conhece as necessidades. Deus tem necessidade, gente. Não é você que tem necessidade só. Ele tem necessidade. Olha o que diz João 14, 17. Que te conheçam a ti como único Deus. Deus tem necessidade de se autoafirmar na sua vida. Para você saber que só Ele é Deus. E quem se intitula semideus, ou se deifica e vem para dizer para você que é a mesma coisa, isso é o que João diz no capítulo 10, ele é ladrão e mentiroso. Agora, o que é prosperidade? Prosperidade é você ter dinheiro? Não. Salomão vai escrever em Eclesiastes 2 e 3, que aquele que tem dinheiro, a única coisa que ele tem prazer é de ver o outro comer aquilo que ele construiu. É assim, com todos os ricaços. Eles mantêm aqueles funcionários, aqueles empregados, que comem as riquezas que eles adquiriram. É simples para você raciocinar desse jeito. Entendeu? E se ele for inteligente, ele não fica se jactanciando, ele glorifica a Deus dele poder ser esta árvore que dá frutos, porque a árvore não dá fruto para ela, a árvore dá fruto para nós. E não é gostoso como eu e minha mulher fomos à feira ontem, e você comprar frutos que a gente nem conhecia, e agora tem até orientação, até de médica, para a gente comer certos tipos de frutas. Então, algumas delas são caras, mas a gente vê a diversidade que existe na feira, ainda aqui no Brasil, ainda. Vai lá na Ucrânia para ver se tem diversidade de alimentos. Vai lá na Síria para ver se os mercados estão como o nosso, ainda. Mas a continuar do jeito que está, se o Brasil não se emendar com Deus, então a chapa vai esquentar aqui no país. E eu, como pregador, não vou dizer, não, mas eu não posso falar isso por causa do Xandão, ou por causa do Lula, esse negócio todo. Pois é, são esses caras, junto com os outros que estiveram antes deles, que levaram o país já há 500 anos a ser o que nós somos. Ou nós nos voltamos para Deus, ou então vamos estar irremediavelmente perdidos. E a pergunta é, o que é que vamos fazer? Vamos reconciliar com Deus. Olha o que diz Isaías 55:6. Hoje, busque a Deus, porque ainda hoje tem tempo, porque Ele está perto. E o verso 7 diz, deixe o ímpio o seu caminho, e o iníquo o seu pensamento, converta-se ao Senhor, que se compadecerá de você, dele, e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico, misericordioso em perdoar. Vamos ficar em pé e vamos orar? Bendito, eterno e santo Pai que está nos céus, nesse nome sublime que é o nome de Jesus eu oro. Quando mais uma vez nós falamos do Teu amor. E é o Teu amor que é a nossa riqueza, Pai. E eu quero que nesta hora, os que estão presencial e os que estão virtuais, sejam tocados, ó Deus. Para eles acordarem e saberem que se eles não são prósperos, é porque eles estão querendo riquezas. E as riquezas deste mundo, elas estão todas enferrujadas e apodrecidas. E nós saibamos que o Senhor é a fonte de todo bem, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.